Ampliação e redução de figuras. Essa é uma revisão para as aulas 101, 102 e 103. Então, depois de assistir a videoaula dessas 3 aulas, vocês assistam essa revisão para resolver as questões 101, 102 e 103. O que é, então, uma ampliação? Se eu tenho, por exemplo, este retângulo, uma figura chamada retângulo, com as dimensões 8 por 3, e eu preciso dobrar essa figura de tamanho. Dobrar é o mesmo que multiplicar por 2. Então, eu vou pegar 8 de largura por 3 de altura e vou multiplicar as duas dimensões por 2. Eu não posso ampliar só um lado. Se eu for ampliar, eu tenho que dobrar, né? De tamanho, eu tenho que dobrar os dois lados para que a figura seja uma ampliação da original. Então, eu vou fazer 8 vezes 2, 16, 3 vezes 2, 6. Então, a nova dimensão, a ampliação dessa figura vai ter que ter 16 por 6 de dimensões. Então, a ampliação é o mesmo que aumentar a figura. Redução. Se eu tenho, por exemplo, este outro retângulo com as dimensões 10 por 4 centímetros. E se eu precisar reduzir este retângulo pela metade? Reduzir pela metade é o mesmo que dividir por 2. Se eu divido a largura, eu tenho que dividir também a altura. Então, eu vou pegar as dimensões 10 por 4 e vou dividir por 2. 10 divididos por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Então, a nova dimensão da figura terá 5 por 2. Reduzir, então, é o mesmo que diminuir o tamanho da figura. Ampliar, aumenta. Reduzir, diminui. Aquele mesmo exemplo, aquele mesmo retângulo, 8 por 3, eu desenhei novamente, agora eu quadriculei ele, dividi ele em quadradinhos. 8 quadradinhos de largura por 3 quadradinhos de altura. Ampliando, ou seja, dobrando essas dimensões, eu vou ter então um novo retângulo de, ao invés de 8, 2 vezes 8, 16 por 2 vezes 3, 6 de altura. Então, foi dobrado de tamanho, foi ampliado. O segundo exemplo, nós tínhamos um retângulo de 10 por 4 e era para reduzir, era para diminuir pela metade. Então, diminuir pela metade, nós vamos dividir essas medidas por 2. 10 por 2 são 5, 4 por 2, 2. Então, a redução dessa figura é essa, redução pela metade. Primeiro exemplo, qual a ampliação desta figura? Então, aqui nós temos uma figura geométrica numa malha quadriculada. Malha quadriculada é essa malha cheia de quadradinhos, como o caderno de matemática de vocês. Primeiro, vamos descobrir as dimensões dessa figura. Nessa figura, nós temos 2 de largura por 3 de altura. Então, a ampliação terá que aumentar a largura e a altura. Esse exemplo seria uma ampliação dessa figura? Não, porque pelo contrário, ao invés de aumentar, diminuiu. A segunda opção, vamos contar 2 por 3, 1, 2, 3, 4. Olha, aqui embaixo dobrou, 2 virou 4. Se aqui embaixo dobrou, o 3 também terá que dobrar, terá que virar 6. 1, 2, 3, 4, 5 e não 6. Então, essa também não é uma ampliação dessa figura.
Terceira opção, 1, 2, 3, 4, dobrou a largura, vamos ver se dobrou também a altura. 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrou também a altura. Então, se dobrou as dimensões, essa aqui é uma ampliação desta figura. Segundo exemplo, o quadrado abaixo foi triplicado. Qual a alternativa que apresenta a ampliação? Triplicar, aumentar 3 vezes. Então, nós temos este quadrado foi triplicado. Qual dessas 4 opções representa a ampliação dele? Analisando, este quadrado tem 2 por 2. Lembrando que quadrado é uma figura geométrica com todos os lados iguais. Então, este quadrado tem lado 2. Triplicar. Vamos ver. Para realizar a ampliação, podemos usar então a multiplicação, já que nós vamos triplicar a figura. Como o exercício diz que o quadrado foi triplicado, quer dizer que ele ampliou 3 vezes. Então, precisamos primeiramente contar a medida do lado do quadrado, que nós já fizemos. A medida é 2. Como é um quadrado, todos os lados são iguais e contamos que ele tem 2 unidades de lado. O próximo passo é realizar a ampliação do quadrado em 3 vezes. Então, nós vamos multiplicar essa dimensão 2 por 3. Então, o novo quadrado terá que ter 6 por 6. Vamos analisar então as 4 opções. A primeira, como é um quadrado, eu posso contar de qualquer um dos lados. Todos são iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa não é a opção verdadeira, porque vou ampliar 2 vezes 3, 6, terá que ter 6 de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse quadrado foi triplicado. Então, esse aqui é a ampliação do original. Observe as figuras e responda. A figura 1 é uma ampliação da figura 2? Vamos verificar. A figura 2 possui que dimensões? 1, 2 de largura, 1, 2, 3 de altura. Então, ela é 2 por 3. Para essa aqui ser uma ampliação verdadeira dessa, eu tenho que dobrar, triplicar, quadruplicar as dimensões. 2, 1, 2, 3, 4. Então, no caso, a largura foi dobrada. Se a largura foi dobrada de 2 para 4, a altura de 3 tem que ser 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, 4 por 6 é uma ampliação de 2 por 3. Próximo exemplo. Como você pode fazer para dobrar o tamanho da figura a seguir? Então, aqui nós temos uma outra figura geométrica e nós precisamos dobrar. Essa figura tem as dimensões 4 por 5. Para dobrar essa figura, eu vou precisar multiplicar os lados por 2. Então, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, as novas dimensões terá que ser 8 por 10. Verificamos então nessa revisão que para realizar a redução de uma figura, nós precisamos fazer uma divisão. E para realizar a ampliação, nós podemos usar a multiplicação. Assim, precisamos contar antes quantos quadradinhos de medida tem a imagem original na malha quadriculada.